Submissão. O que vem à sua mente quando você ouve essa palavra? Essa palavra ela é muito usada de forma negativa, principalmente nos dias de hoje, não é verdade? Mas, quando se trata do nosso relacionamento com Deus, a primeira lição que devemos aprender é a da submissão, a da renúncia ao eu. Mas como é difícil que a gente aprenda isso. Mas sem esse aprendizado, a nossa vida cristã não irá para frente. E o vídeo de hoje vai falar justamente sobre isso. O desafio de deixar fluir. Vem comigo! Se existe uma pessoa que não gostava nem um pouco de se submeter, de deixar fluir, principalmente na vida com Deus, essa pessoa era eu. Eu sempre tive essa dificuldade de deixar que as coisas se encaminhassem por si mesmas, eu fizesse apenas a minha parte, não a parte de Deus. A todo momento eu queria tomar o lugar de Deus na minha vida. E muitas das vezes Deus não agia por isso, porque eu não permitia Deus ser Deus na minha vida. Eu passei por vários episódios assim, principalmente na minha vida amorosa, e eu gostaria de compartilhar um deles. Eu me lembro que eu fui convidada, já tem um bom tempo isso, eu fui convidada para passar a lição da escola bíblica de minha igreja numa determinada igreja. Para quem não sabe, eu sou adventista do sétimo dia e a escola bíblica que tem lição é chamada de escola sabatina, porque é no sábado que a gente recapitula, né? E aí eu fui convidada para uma determinada igreja para recapitular essa lição em dia de sábado. E eu sabia que nessa igreja estava tendo, na verdade, a semana de oração. Se eu não me engano, era o fechamento da semana de oração. E o orador era um rapaz solteiro, bonito, né, a meu ver, fazia o meu tipo. E embora eu não o conhecesse intimamente, pelo pouco que eu o conhecia, eu sabia que ele era um bom partido, pelo menos naquela época, né? Hoje eu vejo que não era lá aquelas coisas, mas na época para mim era. E aí o que aconteceu? Quando eu estava saindo de casa, eu nunca me esqueço, quando eu estava fechando a porta, veio à minha mente o seguinte: olha, hoje você vai passar a lição e o fulano vai estar lá. Então, tente passar a lição da melhor forma possível para que o fulano olhe para você e se apaixone. Quem sabe ele, vendo a sua oratória, a sua dicção, ele não se apaixona por você. E aí, é claro que eu sabia, no fundo eu sabia que essa não era a voz de Deus. Na verdade, eu fui por impulso. Essa voz poderia ser do diabo ou a do meu coração, né? E aí, quando eu fui passar a lição, foi muito engraçado, porque eu tentei ser a melhor possível na minha explanação, né? Na recapitulação. E eu me lembro que ele estava num dos primeiros bancos, né? Segurando o tablet. E eu falava, e ele no tablet. Eu tentava chamar a atenção, ser mais enfática possível, e ele no tablet. E eu tentava de todas as formas, e ele no tablet. E enquanto as pessoas olhavam para mim, todos olhavam, menos ele no tablet. Essa foi a maior decepção, uma das maiores decepções que eu tive. E Deus me ensinou algo muito interessante nessa história. De que quando não é para ser, não vai ser. É o óbvio, né? Mas, às vezes, o óbvio não é tão óbvio assim para algumas pessoas, como não foi para mim naquele momento. Eu fui por impulso, criei uma elevada expectativa e a frustração também foi tão elevada quanto a expectativa criada. Eu sei que isso não é só o meu problema. Eu sei que muitos jovens solteiros também passam pelo mesmo problema. E talvez você até se questione, mas isso não é esperar em Deus? Você acabou de falar em um dos seus vídeos que você escolheu esperar e tal, mas nós não somos perfeitos. A espera não é perfeita. Há muitas lições a aprendermos. E eu costumo dizer que antes da pandemia, essa foi a minha cruz. Eu sempre tive essa dificuldade de deixar Deus ir à frente. Talvez seja essa a sua também. Não que hoje eu não tenha mais essa dificuldade, ainda tenho. Só que hoje eu estou mais vigilante, atenta a isso. Porque eu percebi uma coisa. A maioria dos casais que dá certo, eu percebi que quando foi o processo de conhecer um ao outro, nenhum dos dois forçou a barra. Até para ambos se conhecerem, as coisas fluíram naturalmente. Ninguém quis forçar a barra a ponto de fazer acrobacia para chamar a atenção do outro. Tem muita mulher que faz isso, tem muito rapaz também que se comporta assim, deixa de ser ele mesmo com medo de a mulher não se interessar por ele, enfim. Tudo isso só atrapalha a ação divina. Muitas vezes, às vezes a gente olha para alguém que está muito tempo solteira, a gente pensa assim, nossa, por que será? Muitas vezes a culpa é dela.
é unicamente dela, porque ela não tem deixado Jesus ir à frente. E eu gosto muito daquele episódio de Pedro, quando Jesus fala para ele segui-lo, e Pedro pergunta em relação a João, e quanto a este? Jesus tinha acabado de falar que Pedro iria morrer, né, por causa da missão e tudo mais, e quando Jesus falou para Pedro segui-lo, Pedro imediatamente se voltou para João, que estava ali também, e pergunta para Jesus, e quanto a este? Ele também vai morrer e tal? E o que Jesus fala para Pedro? Que te importa? Eu acho muito legal essa resposta de Jesus, porque ela me ensina muito. E toda a palavra de Jesus, por mais dura que for, é palavra de vida, né? É palavra que cura. E Jesus quis dizer ali para Pedro o seguinte: o que você tem a ver com João? Se eu quiser que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Eu gosto desse episódio porque Jesus quis dizer a Pedro o seguinte: sua preocupação não tem que ser essa. Não é ficar olhando para os lados, mas é me seguir. Deixa eu ir à sua frente e você vá atrás de mim e as coisas vão dar certo. Sabe? Essa é a nossa maior luta. É deixar que Jesus vá à frente e seguir a ordem dele, em vez de ficar se preocupando com coisas que não vão nos ajudar em nada. Então, se você tem esse mesmo problema que eu, aprenda a deixar fluir. Eu sei que não é fácil, é um desafio hoje para mim, mas como eu falei, hoje eu estou mais vigilante nisso, mais atenta, porque quando eu passei a deixar fluir em todas as áreas da minha vida, porque não era só na minha área familiar, minha vida amorosa, que tinha esse problema, todas as outras áreas eu também tinha essa dificuldade de deixar Cristo ir à frente, de deixar que ele fizesse a parte dele e eu a minha. Quando eu permiti que ele fosse à frente dos meus projetos, dos meus planos, aí sim as coisas engrenaram. E eu faço esse mesmo convite para você. Deixe Deus ser Deus. Pare de forçar a barra. Forçação de barra não funciona com Deus. Acredite, você na marra não vai conseguir nada com Deus. Deus não age assim. Essa é a maior doença da humanidade, o egoísmo. Eu já falei sobre o egoísmo aqui, se você não viu, é bom ver. Não vamos deixar que esse câncer, que essa doença, que nós já nascemos com ela, se desenvolva, mas vamos tratá-la. E tratar essa doença é priorizar o reino de Deus, é deixar que a vontade de Deus prevaleça, é deixar que o como e o onde sejam feitos conforme a vontade de Deus e não ficar querendo ir à frente do mestre, porque não é Jesus que tem de nos seguir, somos nós que temos de seguir Jesus. Então, deixe Jesus ir à frente, vá atrás, seguindo as suas pegadas, e quando você fizer isso, pode ter certeza que as coisas fluirão conforme a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então é isso, se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like, compartilha aí com quem precisa deixar fluir as coisas, para quem precisa aliviar a ansiedade, tá? E eu te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau!